Oi, Ana, tudo bem? Aqui é a Paola e hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre as algas e sobre os fungos, né? Vou começar a falar um pouquinho primeiramente sobre as algas. As algas, elas são seres eucariontes, elas podem ser uni- ou pluricelulares e elas são autótrofas, né? Ou seja, elas produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese. Elas são encontradas em ambientes aquáticos, né? É, tipo mares, rios, oceanos, né? Mas elas podem ser encontradas em rochas também, mas rochas que estejam mais próximas desses ambientes mais úmidos, né? Porque as algas, elas são características desse tipo de ambiente. Então, elas não conseguem, por exemplo, sobreviver em um ambiente muito seco, né? Que seja muito árido, né? Ela não tem essa capacidade, né? Bom, elas podem também ser encontradas em troncos de árvores, né, nesses ambientes terrestres, mas isso por relações mutualísticas que elas estabelecem com os fungos, né? Mas isso eu vou falar mais tarde quando eu estiver explicando melhor sobre o reino fungi. As algas, elas são muito importantes, né, para o meio ambiente, né, para a natureza e para nós também, né, para nós seres vivos em geral, né? Porque as algas, muita gente não sabe, mas elas são responsáveis pela maior parte, né, da fotossíntese do planeta. Então, assim, consequentemente, elas geram, né, a maior parte do oxigênio que a gente, né, que nós usamos para nossa respiração, né? Esse oxigênio que todo ser vivo, né, usa, é essencial para nossa vida. Então, assim, elas são muito importantes porque elas garantem mesmo, né, nossa existência. A gente provavelmente nem estaria aqui hoje sem elas, né? Sem essa produção, né, de oxigênio. Elas são muito importantes também porque elas são a base da cadeia alimentar aquática, né? Então, além de garantir a nossa espécie, né, todos os seres vivos, né, toda a vida terrestre, elas também garantem a vida aquática, né? Toda essa biodiversidade, né? Né? Tudo que a gente conhece hoje, né? Nessas áreas do mar, né? Elas são responsáveis também, né? Por garantir a existência. Então, assim, elas são fundamentais mesmo, né? Pro bom funcionamento do planeta, né? Elas também são muito utilizadas para culinária, né? Principalmente a culinária oriental, né? Agora tem se tornado mais popular aqui no, né, para nós no Ocidente, né? Mas no Oriente eles sempre utilizaram muito das algas, como por exemplo os japoneses, né? Eles usam as algas para sushi, né? Eles enrolam o sushi com as algas, eles fazem sopas, né? Eles sempre também eles produzem doces com essas algas, como por exemplo balas de gelatina, né? Na qual essas gelatinas elas são provenientes da alga, né? É o agar-agar que chama. E então elas são muito utilizadas, né? Também no uso farmacêutico, como por exemplo a clorela, né? A clorela nada mais é do que ela é como um suplemento, né? Que muitas pessoas que fazem, por exemplo, exercícios físicos, elas tomam, né? A clorela, porque é muito, assim, é muito saudável, tem muitos sais minerais, ela é boa para tratamentos de, por exemplo, cabelo, pele, né? Então elas são muito assim, elas são muito importantes mesmo, né, para nós. Uma curiosidade delas é que as algas, elas não têm folhas, né? Uma vez que elas não possuem nenhum tecido especializado, né? Elas não têm nenhuma estrutura especializada. Então, assim, é errado, né, a gente usar esse termo folha. O certo mesmo seria a gente falar talo, né? Que é o nome que se dá para toda essa estrutura da alga. Né? E muita gente não sabe disso, então achei que seria legal trazer isso como curiosidade, né? Bom, agora eu vou falar um pouquinho também sobre o reino fungi, né? O reino fungi, ele é composto pelos fungos. Os fungos, assim como as algas, eles são seres eucariontes. E eles podem também ser uni- ou pluricelulares, mas eles são heterótrofos, né? Ou seja, eles não produzem o seu próprio alimento, né? Eles, o alimento deles é a partir da matéria orgânica e decomposição.
né? E eles podem se apresentar em forma de bolor, de leveduras, de cogumelos, né? Os fungos, eles também, eles podem ser encontrados em qualquer ambiente, desde que esse ambiente seja feito de matéria orgânica e que tenha umidade, né? Então, ele pode ser encontrado, assim, em toda a natureza, praticamente, né? Nas árvores, né? Na terra. Eles podem ser encontrados em vários alimentos, como, por exemplo, um exemplo muito legal para, né, muito bacana para se usar é, por exemplo, quando a gente deixa uma fruta ou um pão, por exemplo, fora da geladeira por muito tempo. Quando a gente vai ver, né, assim, não demora muito, a gente vai ver ele já está todo mofado, todo embolorado, né? E isso nada mais é, né, nada mais são do que fungos, né? Os fungos que se reproduzem lá, né, a partir dos esporos que caem ali, né, que são levados através do vento. Bom, eles são muito importantes, né? Porque eles são decompositores, né? Então, eles mantêm, né, eles ajudam a manter o equilíbrio da natureza, né? Porque eles basicamente eles reciclam elementos químicos, né? Compostos químicos, matéria orgânica em decomposição, né? Que esse é o alimento deles. E isso ajuda muito, né? Na boa formação do solo também. Bom, eles são importantes também porque eles estabelecem relações mutualísticas com as algas, são chamadas de líquens, né? E esses líquens, eles são muito importantes porque eles são bioindicadores, ou seja, eles ajudam a medir a qualidade do ar, se o ar está puro, se o ar está muito poluído, né? Se o ar está bom, está próprio, assim, para nós respirarmos ali, né? Por exemplo, em áreas de indústrias, é, os líquens são muito utilizados, né, para saber como está a qualidade desse ar ali por perto, né, já que às vezes muitas pessoas moram, né, perto dessas regiões. Eles também estabelecem relações com raízes de plantas, são chamadas de micorrizas, e essas micorrizas, elas são muito importantes porque elas ajudam a aumentar a absorção dos nutrientes da planta, né, do solo. Ou seja, isso aumenta a capacidade delas de desenvolvimento, né? Eles são muito importantes também para nós humanos, porque nós usamos os fungos para, por exemplo, fabricação de medicamentos, né? Como, por exemplo, a penicilina, que é um antibiótico que, né, salva a vida constantemente de muitas pessoas, né? Também tem um medicamento que chama ciclosporina, e ele é utilizado, por exemplo, quando uma pessoa vai fazer um transplante de órgãos, né? Ele é usado para não dar rejeição, né? Para o corpo da pessoa não dar rejeição a esse órgão novo que ela vai receber. E os fungos, eles também são muito utilizados na produção de etanol, de bebidas alcoólicas, né? É, produção também, a gente usa muito eles na alimentação também, né? Como, por exemplo, para panificação, né? Para a fabricação de queijos, né? São muito utilizados também, por exemplo, in natura, né? A gente come os cogumelos assim, muito utilizado, por exemplo, o shiitake, o shimeji, né? Nós utilizamos muito para a culinária, né? O mundo inteiro utiliza, né? Consome esses cogumelos. E uma curiosidade é que o maior ser vivo do mundo, ele é do reino fungi, né? Ele é um fungo. E ele está presente, né? Está localizado numa floresta nos Estados Unidos. Ele, ele tem um comprimento, uma extensão, mais ou menos, de 8 quilômetros, né? De extensão. E isso dá mais ou menos 1.220 campos de futebol. Então, assim, ele é enorme, ele é gigante. E ele tá matando essa floresta, né? Porque ele estabelece uma relação com ela, mas não uma relação mutualística, né? E sim uma relação parasitária, né? Então, ele meio que ele absorve, né? Ele suga os nutrientes, né? Dessa floresta, né? Das plantas, né? Das árvores que estão presentes ali, né? Então ele está matando essa floresta por essa relação parasitária que ele estabelece com ela. Bom, foi isso. Muito obrigada, Ana. Espero que você tenha gostado desse TED Talk.